Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Jó e a realidade de Satanás. Introdução da lição. Jó não se dobrou a Satanás e venceu a maior batalha espiritual de sua vida, apesar das dores e sofrimentos. Nesta lição, definiremos a essência de Satanás, identificaremos os atributos de Satanás, destacaremos as obras malignas de Satanás e conheceremos a armadura de Deus para combater as ações de Satanás. Item número 1 da lição: a essência de Satanás. Satanás é um ser espiritual com personalidade própria, criado por Deus, com uma natureza benigna de luz, querubim, mas que se transformou em trevas para realizar o mal. O livro de Ezequiel, capítulo de número 28, versículos 14 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Satanás, o acusador, possui pelo menos 28 títulos mencionados nas Escrituras, que representam a sua essência antes e depois de sua rebelião contra Deus, que corrompeu a sua essência celestial para uma essência maligna. Dentre estes títulos, nós temos anjo de luz, querubim ungido, Lúcifer, estrela da manhã, diabo, difamador, dragão, maligno, perverso e serpente. Na realidade, são 28 denominações, títulos a Satanás. Mas nós queremos destacar, em primeiro lugar, que Satanás é um ser espiritual criado por Deus. Antes da rebelião, porque ele organizou e executou uma rebelião contra Deus nos céus, porque quis ser igual a Deus, tomar o lugar de Deus. Antes, ele era um anjo de luz, um querubim ungido, chamado Lúcifer. Depois da rebelião, quando caiu do céu para a terra, então ele, corrompido na sua essência celestial, agora tem uma essência maligna e passou-se a chamar diabo, dragão, maligno, serpente e tantos outros títulos que a Bíblia menciona em suas páginas. Vamos agora para o item 2 da lição, falar sobre os atributos de Satanás. Satanás é uma pessoa real, ou seja, ele existe dentro de uma simbologia teológica que representa o ódio, o ódio às coisas que são de Deus. E dentre esses atributos, nós podemos mencionar, em primeiro lugar, que Satanás é um ser dotado de aguçada inteligência, ainda que tenha sido corrompido pelo pecado de rebelião. Ele continua com esta aguçada inteligência. Satanás também possui vontade própria para realizar planos malignos contra tudo que é de Deus. Na segunda carta a Timóteo,
capítulo de número 2, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo fala a Timóteo sobre as falsas doutrinas e os falsos crentes. E diz que esses falsos crentes estão cumprindo a vontade de Satanás. Mas Satanás também tem como um atributo de possuir emoções e sentimentos. Ou seja, ele possui emoções e sentimentos, especialmente de ódio, de orgulho, de desejos destrutivos. Isaías, capítulo de número 14, versículos 13 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então aqui Satanás dizia no coração dele que ele seria exaltado, igual a Deus, demonstrando aí o seu orgulho, os seus desejos destrutivos e os seus desejos de ódio, seu sentimento de ódio contra tudo que é de Deus. Satanás não é onisciente, ou seja, sabe todas as coisas. Satanás não é onipresente, ou seja, todas as coisas não estão contidas nele. E Satanás não é onipotente, ou seja, pode todas as coisas. Só Deus possui esses atributos. De ser onisciente, sabe todas as coisas. Onipresente, todas as coisas estão contidas nele. E onipotente, ele pode todas essas coisas. Só Deus. Satanás não tem estes atributos, como muitos pensam que ele tem. Vamos trabalhar agora o item 3 da lição, que fala sobre as obras de Satanás. Satanás atua de diversas formas no mundo, com os seguintes objetivos gerais: causar danos de ordem física e espiritual para o ser humano. E Jesus, na oração sacerdotal, segundo o que está escrito em João, capítulo 17, ele disse assim na sua oração sacerdotal. João 17:15. Não peço que o tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Esta é uma oração de Jesus em favor das pessoas, em favor dos cristãos, e ele pede para que o Pai proteja esses que são seus de qualquer dano, seja de ordem física ou espiritual. Outra obra de Satanás é impedir a salvação do ser humano em Cristo Jesus. E impedir também a edificação do reino de Deus. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18 ao 19, diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus,
e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, portanto, o maligno busca impedir a salvação do ser humano em Cristo Jesus. Jesus já realizou a obra de salvar toda a humanidade através do seu sacrifício, mas é preciso que as pessoas se voltem, se convertam para o Senhor Jesus. E Satanás busca impedir esta salvação ao homem, ao ser humano, à mulher, de qualquer modo. E com isso, impede também a edificação do reino de Deus. Ora, mas a palavra de Deus afirma que Satanás tem a missão de matar, roubar e destruir. É o que está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 10, versículo 10, na parte A, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Vou repetir. João 10, versículo 10, parte A. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ora, mas como é que Satanás realiza essas obras? A primeira obra que ele usa é a obra da tentação. Ele fez isso com Jesus, fez isso com Jó, para Jó blasfemar o Senhor, mas especialmente com Jesus. Tentou Jesus no deserto. Satanás, desde o princípio, tenta as pessoas a fazerem o que é errado, a ferirem profundamente a Deus com a prática do pecado. Mas, por outro lado, existe uma obra divina que é o conhecimento da palavra, que rebate, que combate a esta obra da tentação. Satanás tentou Jesus no deserto e foi derrotado pela palavra de Deus. A tentação não terá eficácia se conhecermos e praticarmos a palavra de Deus. Outra obra maligna, para evitar a salvação do ser humano, que Satanás usa, é o engano. A tentação, seja oriunda de Satanás ou da nossa cobiça, traz em seu bojo um engano. E foi assim que ele colocou Adão e Eva afastados de Deus, através do engano. Mas existe a sabedoria, que é uma obra divina. Ao conhecer a palavra de Deus, recebemos do Senhor a sabedoria. E desse modo nós não somos enganados. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra. Outra obra maligna de Satanás é a desobediência. A tentação carregada com o engano nos leva a pecar e, por conseguinte, a desobediência. E assim nos afastamos de Deus. O que aconteceu com Eva? Ela foi tentada, enganada e culminou com a desobediência. A mesma coisa aconteceu com Adão. E para a desobediência, a obra divina contrária é a obediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Jesus é o nosso maior referencial de obediência. E do mesmo modo, Deus requer de nós obediência. Outra obra maligna é o medo. Afastado de Deus, impera no ser humano o medo, que é um estado emocional que paralisa e fragiliza-o em sua capacidade de raciocinar e de enxergar a realidade dos acontecimentos. E, ao mesmo tempo, coloca-o numa condição de permanente preocupação que aflige e angustia a sua alma. Quanto mais você se afasta de Deus, mais o medo impera no seu ser. E o antídoto para o medo é a coragem.
Jesus teve medo no jardim do Éden, do Getsemane, melhor dizendo. Mas não se rendeu ao medo. Executou a obra de salvação. Deus é conosco, sejamos corajosos. Outra obra maligna é a preocupação. Satanás reprime a nossa alma, colocando em nós preocupações. Porém, temos que enfrentá-lo com fé, vigiando e afastando de nossos pensamentos as preocupações e entregando-as a Deus. A obra divina contra a preocupação é a oração e louvor. A oração e o louvor nos leva à presença de Deus e nos afasta dos fardos pesados, das preocupações, do cansaço e da opressão. Outra obra maligna é a incredulidade. A preocupação da nossa alma gera imaginações ruins que ainda não aconteceram na nossa vida e assim promove sofrimento no corpo, na alma e no espírito. O sentimento de dores emocionais e espirituais gera, por sua vez, o pecado abominável da incredulidade. E nós devemos combater a incredulidade com a fé. A nossa fé em Jesus Cristo é a que vence o mundo. Outra obra maligna é o espírito de derrota. A incredulidade nos impõe a uma inércia de ação, ou inércia de resistência ao mal, nos levando a ter um espírito de derrota, ou seja, achamos que não é possível nos levantarmos do monturo ou da queda. E para isso, a obra divina para combater o espírito de derrota é o espírito de vitória. Pelo Espírito Santo que nos consola, que temos a alegria completa da salvação e da vitória sobre o mal. Então observe que estas obras, aqui a qual nós falamos, tentação, que gera o engano que gera a desobediência que gera o medo que gera a preocupação que gera a incredulidade, e a incredulidade que gera o espírito de derrota, são os meios materiais e espirituais que Satanás usa para causar danos de ordem física e espiritual ao ser humano, bem como impedir a salvação deste ser e impedir também a edificação do reino de Deus. É assim que Satanás trabalha para tentar derrotar o reino de Deus. Mas isso jamais será possível de ser realizado. Então, pelo que nós colocamos, nós temos um duro combate contra Satanás. O pecado original no Éden provocou o afastamento do ser humano de Deus. E os pecados pessoais de cada pessoa também colocam o mundo, ou seja, a maioria dos valores da sociedade, presos à influência negativa das ações e obras de Satanás que nós falamos no item anterior. O mundo inteiro jaz no maligno. E esta condição nos coloca na posição permanente de combate contra Satanás e suas obras. E a Bíblia nos conclama isso, a palavra de Deus. Então ela diz, a palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então preste atenção. Sabemos que nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Os valores do mundo estão alinhados com os valores, a maioria deles, com os valores do maligno. E como somos de Deus, a palavra de Deus diz que nós temos que resistir ao diabo. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos por quê? Porque somos de Deus. Mas diz, o restante do versículo:
Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O mundo inteiro jaz no maligno, e esta condição nos coloca na posição permanente de combate contra Satanás e suas obras. A tentação é a forma predileta que Satanás usa para tragar o ser humano para o reino das trevas, pois esta leva a mais singela criatura de Deus a pecar e se embrenhar no mundo maligno das trevas. Para vencer as tentações, precisamos de uma solidez espiritual. E o apóstolo Paulo nos conclama a tomarmos e nos revestirmos da armadura de Deus, bem como praticar orações e súplicas para resistirmos às ciladas do diabo. Então, na carta aos Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo vai exatamente nos dar essa instrução de tomarmos e nos revestirmos com a armadura de Deus para combater o diabo, resistir o diabo e vencê-lo em todas as batalhas. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Então agora o apóstolo Paulo ele faz uma analogia entre, vamos dizer assim, os aparatos da vestimenta de um soldado romano relacionados às armas espirituais ou instrumentos espirituais que o cristão tem para enfrentar as ciladas do diabo. E nesse primeiro ponto, ele diz, para uma forma didática da explicação, ele fala sobre o cinturão da verdade. E esse cinturão da verdade é a palavra de Deus. Na realidade, ele falou de 6 instrumentos. O primeiro é o cinturão da verdade, que é a palavra de Deus. O cristão sempre fala e vive na prática da verdade, sendo esta a verdade a palavra de Deus, ou seja, o verbo de Deus. Esta palavra é a verdade absoluta sobre as demais verdades. E é ela que sustenta o cristão para não ser enganado pelas mentiras e erros doutrinários de Satanás. Assim como o cinturão sustenta as demais peças da armadura do soldado romano, a palavra de Deus, na pessoa de Jesus e na Bíblia Sagrada, é a base para as demais armas espirituais de um cristão e, sobretudo, sustenta a vida espiritual saudável do servo de Deus. O segundo instrumento é a couraça da justiça. E a couraça da justiça significa a prática da palavra de Deus. O cristão deve sempre praticar a justiça de Deus, ou seja, praticar o que é certo em seus atos morais e comportamentais, ser justo
tendo como baliza a palavra de Deus. Assumiu o caráter em conformidade com a imagem de Cristo para resistir à tentação do diabo. Logo, assim como a couraça protege os órgãos vitais do soldado romano, alojados em seu tórax, a justiça de Deus, ou seja, a justiça de Cristo, é a que nos protege de sermos impiedosos. E, pelo contrário, nos propicia a termos de forma inabalável uma vida piedosa cristã. Terceiro instrumento para combater Satanás são as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, que é a anunciação da palavra de Deus. As sandálias do guerreiro romano lhe davam firmeza e proteção na batalha. Assim devemos estar firmes na rocha, que é Jesus Cristo, para nos expormos a batalhar contra o mal através da anunciação do Evangelho de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Todo cristão tem a obrigação de anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura para transportá-la do mundo das trevas para o mundo da luz. Então, nesses três primeiros instrumentos, nós temos o cinturão da verdade, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, que é você praticar esta palavra, ou seja, o que sustenta a vida de um cristão é a palavra de Deus. E quando ele pratica essa palavra, ele está sendo um cristão autêntico, verdadeiro. E a partir do momento que ele pratica, aí ele vai anunciar esta palavra aos demais, representado aqui pelas sandálias da preparação do Evangelho, da paz, esta anunciação. O quarto instrumento é o escudo da fé, que é a fé e santificação do cristão a cada dia. Satanás sempre está de prontidão para lançar dardos malignos ou armar laços para a nossa queda. A fé é indispensável em nossa vida piedosa cristã para nos proteger do caluniador, ou seja, do diabo. A fé nos proporciona uma firme confiança em Deus, nos afasta do pecado da incredulidade e nos dá sempre a vitória sobre o mundo maligno. Assim como o escudo protege o soldado romano dos lançamentos das flechas flamejantes, lanças, espadas e armas cortantes, o escudo da fé nos protege dos dardos malignos lançados por Satanás e seus demônios. O quinto instrumento é o capacete da salvação. A mente é a sede dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas vontades. E é também o principal campo de batalha espiritual que Satanás usa e ocupa para, num primeiro estágio, oprimir um ser humano, em progressão contínua, até estabelecer uma possessão demoníaca sobre ela, sempre no intuito de matar, roubar, destruir esta pessoa ou terceiros. O tipo de pensamento que ocupa a nossa mente é fundamental para impedir que Satanás explore o nosso pensar, para nos induzir a pecar, exercendo assim uma opressão de modo a nos deprimir, desanimar, desvanecer, enfim, aniquilar nossa salvação. Assim como o capacete de um soldado romano protegia a sua mente de uma contusão ou qualquer dano físico, o capacete da salvação, que é a esperança da salvação e da vida eterna do cristão, esta é a maior dádiva, o maior presente de Deus para os homens. Porque ele protege a mente do cristão dos pensamentos, sentimentos e vontades que o faz perder a salvação. E como sexto e último instrumento, a espada do Espírito, que é o manejo da palavra de Deus. A espada, que é a palavra de Deus, é a única fonte capaz de derrotar Satanás em qualquer investida sobre nós. Tomemos como exemplo a tentação de Jesus no deserto. Satanás foi derrotado sumariamente pela palavra de Deus. Assim como o soldado romano manejava sua espada com habilidade para derrotar ou mesmo matar o seu inimigo, o cristão deve ter habilidade no manejo da palavra de Deus para derrotar ou mesmo aniquilar as argumentações malignas de colocar em dúvida a verdade de Deus.
Então, fazendo aqui uma recapitulação rápida, nós temos que a armadura de Deus, a qual o apóstolo Paulo nos dá a orientação de tomarmos essa armadura e nos revestirmos, primeiro, o cinturão da verdade, que é a palavra de Deus. Conhecer essa palavra. Segundo, a couraça da justiça, que é a prática da palavra de Deus. Temos que praticar a palavra. Terceiro, sandálias da preparação do evangelho da paz, que é a anunciação da palavra de Deus. O escudo da fé, que é a fé e a santificação do cristão a cada dia. Ou seja, é a sua santidade, a sua santificação, se afastando cada vez mais do pecado através da fé. Quinto, o capacete da salvação, que é a esperança, que não é uma esperança que se espera, mas é uma esperança que está garantida, que é a nossa salvação em vida eterna. E em sexto lugar, a espada do Espírito, que é o manejo da palavra de Deus, para exatamente combatermos, nos desviarmos de todo espírito de engano, de qualquer argumentação maligna que queira nos desviar do caminho de Cristo, do cristianismo. Concluindo a nossa aula de hoje, como cristãos, precisamos entender que existe uma guerra espiritual travada nas regiões celestiais e também terrenas, no nosso dia a dia, e que precisamos estar preparados para resistir ao diabo e seus asséculos até o fim, com as armas espirituais indicadas pela palavra de Deus. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.